Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada, Carlos, pela confiança, por ter me permitido estudar esse tema, essa mensagem de Jesus. E também para esclarecer, quando a gente lê, quando a gente pega o Evangelho para ler, e que a gente lê somente a mensagem sem fazer muito crivo, a gente depara com uma coisa que quase que escandaliza a gente. E essa frase, a chamada desses itens 11 ao 17 que eu vou estudar com vocês, então ele tem esse título: escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Olha o que inicialmente a gente tem aqui como bastante chamativo. Quando a gente pensa em cortar a mão, que cena, assim, que a gente pensa em mutilação, sofrimento, angústia, porque a gente está literalmente lendo somente as palavras. E essa não é a proposta de Jesus. Não, ele não estava preocupado em passar esse sofrimento físico. Ele está buscando aqui para a gente um entendimento maior, um escândalo moral. Então aqui, que a gente, quando usar a palavra escândalos, a gente não vai pensar naquele tititi de sociedade, aquela fofoquinha de sociedade. Não é esse tipo de escândalo. Quem que engravidou, quem separou, quem isso. Não é esse o objetivo. É um escândalo maior. É um escândalo que realmente incomoda a consciência da pessoa, incomoda quem está vivendo com aquela pessoa. Então, esse texto, ele é muito profundo. Então, eu vou tomar a liberdade de fazer uma dinâmica diferente. Eu já vou lendo e vou comentando. Normalmente eu faço uma leitura e volto comentando. Esse eu vou fazer um pouco diferente, até porque o Delano me permite pelo tempo. Bom, se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas pedra, que é uma pedra de moinho, que um asno faz girar e que o lançasse ao fundo do mar. Então ele está falando assim, o escândalo é uma coisa tão fora da realidade que a gente deveria abominar de toda forma. Então Jesus usa uma palavra no sentido de seria tão grave que é melhor amarrar o seu pescoço uma pedra dessa. Vocês sabem como que é aquela pedra que um animal vai girando naquela época para moer os grãos. Naquela época, principalmente o grão de trigo. Então, é uma chamada para falar assim, escândalo é uma coisa muito complicada, gente, é uma coisa que a gente tem que evitar. Seguindo, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Por que se usou a palavra é necessário? Então, olha, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Necessário como? Como que é necessário? Essa palavra necessário vem do grego, que significa nanquê, que significa inevitável. Então, vou ler agora a frase com o significado grego. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que venham escândalos. Porque estamos num mundo de provas e expiações, a gente não está em um mundo de todos, a gente não está num plano celestial. Nós estamos em uma categoria de mundo na qual a gente está ainda suscetível a sofrer essas intempéries aí, que é o escândalo. Então, como que a gente vai evitar exatamente isso que a gente está fazendo aqui? Estudando, refletindo, analisando, se esforçando, seguindo o que Jesus manda, que é orar e vigiar, para que a gente não caia nesse erro. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus. Porquanto o Filho do Homem, que é Jesus, veio salvar o que está perdido. Então aqui também ele chama, no plural, a palavra céu. Por quê? Vários céus, várias órbitas, vários momentos para a gente encontrar esse céu, inclusive o céu interno. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho,
do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Está escrito em São Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11, e também no capítulo 5, do 29 a 30. Na minha análise, o que eu busquei aqui? O que é exatamente como que ele trabalha essa parte que ele fala mão, pé, cortar a mão, cortar o pé, tirar o olho? Qual que era o sentido? Então, no uso da palavra mão, eu coloquei aí as nossas ações. Os pés, o nosso caminho, e o olho, os nossos desejos. Então, para que a gente preste muita atenção no nosso caminho, no que nós estamos fazendo em termos de ação, quais são os nossos desejos, porque se aí dá para entender bem o texto. Se nossa ação não está boa, tira aquela ação. Então, é o cortar, corta essa ação. Procura outra. Se esse caminho não está bom, corta o caminho. O pé, pé, mão e olho, é no sentido figurado, para a gente traduzir melhor como que seria essa lição em termos de escândalo moral. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vai de encontro à moral ou ao decoro, à decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído, um clamor confuso. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Então, por que fugir do escândalo? Porque a gente quer tranquilidade, a gente quer felicidade, a gente quer harmonia, a gente não quer viver em sofrimento. Quem está aqui que quer viver em sofrimento? Então, por isso que a gente tem que evitar o escândalo, por isso que a gente tem que o tempo todo entender o que é o escândalo. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se lhe conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Naquela época, gente, de Jesus, nas festas judaicas, era muito comum pintar os túmulos de branco para que as pessoas percebessem onde eram os túmulos, para que respeitassem. E aqueles túmulos eram lindos por fora, branquinhos, mas por dentro guardava corpos que estavam deteriorando, corpos que estavam apodrecendo. Então, limpos por fora, mas lá dentro carregava uma situação que a gente às vezes nem quer ver. Essa cal branca era passado cal branco para ficar bastante evidente que ali era um lugar de respeito, mas aqui não entra não. Então, por isso que ele fez essa chamada, que é o nosso escândalo, a gente tem que ficar muito atento, porque se nós, principalmente nós aqui, que trabalhamos muito a questão espiritual, nós temos aqui a nossa doutrina, imagina que legal, a gente chega aqui, e é verdade, gente, hoje então foi interessantíssimo. Todos nós nos abraçamos, acho que a grande maioria está bastante ainda com o sofrimento, carregando esse sofrimento, e a gente se abraçou, a gente queria dividir um pouco a dor. E por que a gente não faz isso também em outros ambientes? É importante que a gente faça, é importante que a gente chegue na casa da gente e abrace os nossos também, porque eles é que ajudam a gente na caminhada. Bom, falou também com relação aos vasos limpos, né? Essa preocupação que era na época com os vasos limpos, e aí Jesus chama a atenção também, que eles sejam limpos por dentro e por fora. Não somente limpos por fora, ostentando uma beleza, é necessário que a gente faça uma limpeza. O que ele estava lembrando aqui? Que a gente faça uma limpeza interna. Não adianta a nossa aparência toda muito arrumada, nós, todo mundo aqui, muito, muito bem vestidos, alimentados, e o nosso interior sujo. Não é isso. A busca da gente é para ser uma limpeza bastante mais profunda. Então, nessa mensagem, há pessoas que mantêm uma aparência de pureza e santidade, mas dentro carrega corrupção, pecado, uma morte espiritual, não tem uma evolução espiritual. E não é fácil, gente. Esse é um trabalho dessa evolução espiritual, ele é um trabalho difícil, porque isso que a gente está falando, em determinados momentos a gente consegue fazer isso bem, em determinados lugares a gente não consegue tanto. Então, essas referências que ele usa aqui, principalmente naquela época, Jesus
falava muito forte com os fariseus, era complicado, porque os fariseus também se preocupavam muito com as ostentações e nada dos atos deles serem atos puros de misericórdia, nem de fidelidade ou justiça, muito pelo contrário. Então, que a gente não faça a mesma coisa, que a gente consiga ter esse trato na justiça, que a gente tenha essa misericórdia, que a gente consiga fazer do nosso dia um dia prazeroso de ações. Não é muito fácil. Não é muito fácil, mas a gente vai conseguindo aos poucos, e isso é importante. A mensagem é que é inútil ter aparência santa se o coração está cheio de ganância e de egoísmo. Então, aí, mais uma vez, a gente vai nessa de não só entrar no ônibus, por exemplo, e falar pro condutor, bom dia, boa tarde. Isso aí é legal, é importante, faz parte da nossa educação, mas tem que ter mais. Nosso instinto tem que ser um pouco mais, a gente tem que se doar um pouco mais. Bom, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde, tão frequentemente empregada, é muito mais geral pelo que em certos casos. Não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Aí, então, eu chamo de novo para cá. Esse escândalo que Jesus está aqui nessa mensagem nos ensinando é um escândalo moral. Então, está longe daquele escândalo que a gente, na nossa sociedade, conhece, ou, por exemplo, na sociedade árabe, uma mulher não usou o véu, é um escândalo para eles. Cada sociedade define o padrão de comportamento. Não é disso que está sendo falado aqui. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como somos na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Então essa frase também é interessante. Árvores más só maus frutos dão. O que traduz a palavra árvore aqui? Eu fiz uma chamada que a árvore é a pessoa. Então uma pessoa má. E o que seriam maus frutos? As nossas ações. Então se nós somos uma pessoa que tem fruto, que é uma ação, ou palavras que não são boas, nós não teremos como passar essa mensagem boa. Nós temos a nossa índole como uma árvore má, nossos frutos serão maus. Então, temos que trabalhar um pouco melhor nessa questão aí, para que a gente tenha esse fruto melhor. Eu e minha amiga que está aqui hoje, a Adriana, nós estamos participando de um grupo de preparar sopa para as pessoas que moram na rua. E eu não sabia que isso era tão doloroso, gente. Para mim tem sido muito doloroso, porque toda vez que eu estou lá mexendo na panela, eu fico imaginando que tem alguém esperando aquela comida. E se a gente não tiver lá para fazer aquela comida, ele não vai comer. E uma coisa que a gente tem tanta fartura em casa, que é a comida, tem gente que ele depende desse gesto para que ele receba. Então, estou longe de ser uma pessoa boa, muito boa, mas assim, a gente tem que fazer os pouquinhos que a gente dá conta para que a gente consiga depois, a gente caminhar isso melhorando cada vez mais. E eu acho que, hoje até comentei, que eles têm sempre, essas pessoas que moram na rua têm sempre uma esposa, o rapaz tem sempre uma esposa, e ele tem um filho que é o cachorro dele. Então, quando ele pede mais 2 marmitas, ele pede para a esposa, mas pede para o cachorro também. Interessante isso, né? E quem está doando a marmita não pode fazer esse crivo, não vai dar para o cachorro? Foi tão trabalhoso, foi tão difícil? Foi sim, mas o cachorro é para ele e o filho. Então, interessante como que também a gente tem que ter esse olhar um pouco mais abrangente para a gente entender a dor que aquela pessoa passa. Ele não conseguiu caminhar com a família dele, por vários motivos, pelo livre-arbítrio, pelas decisões da vida dele, mas ele está caminhando. Ele não vai abreviar a vida dele se ele tiver essa ajuda nossa, uma ajuda moral, uma ajuda, no nosso caso, uma ajuda até física, mas quando termina a feitura da sopa, uma pessoa faz oração. E foi muito interessante, eu me emociono toda vez quando faz essa oração, porque a pessoa fala assim, estamos fazendo uma sopa, estamos fazendo esse alimento, para alimentar o corpo, mas também a sua alma.
Então é isso, é o carinho que está indo naquele gesto. E é preciso que a gente faça, é preciso que a gente faça muito, é preciso que a gente entenda que tem gente que consegue fazer muita coisa, mas tem gente que não consegue, é nessa hora que a gente tem que dar a mão. E é uma mão forte, é uma mão que realmente faz a diferença. Deve-se entender, então, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então nós temos que entender que nós somos imperfeitos, mas não precisamos ser imperfeitos. Nós estamos imperfeitos e a gente pode melhorar. Passo a passo a gente vai buscando nessa escala evolutiva que a gente modifique, que a gente faça a diferença devagarinho, não como obrigação, mas sim com o coração. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Sempre somos vítimas das nossas imperfeições, seja através da nossa consciência e às vezes até por nossa consequência de vida. Quando a gente está lá na frente, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Sim, o que a gente fez com a nossa vida? Então, é lembrar lá da mão, do pé e dos olhos dessa mensagem, é o nosso caminho, a nossa busca para ter uma vida mais tranquila. Eu listei aqui, mas acho que é até um excesso, mas eu coloquei um tipo de vício, de escândalo moral. Orgulho excessivo, arrogância, avareza, amor desmedido ao dinheiro e a bens, a luxúria, busca desenfreada de prazer sexual, a ira, uma raiva descontrolada, um ódio. Não é aquela ira, não é aquela raiva tipo assim, que é meio arroz. Meu Deus, queimei a panela também. Eu tô com uma raiva. Essa não é uma raiva, essa é uma raivinha. Tem gente que tem raiva mesmo. Ele quer o tempo todo provocar o mal daquela pessoa. Então essa é uma raiva que é um ódio. A gula, comer ou beber de forma excessiva. Inveja, tristeza pelo bem do próximo ou desejo de possuí-lo. E a preguiça, que é uma negligência no agir. Desinteresse pelo bem. Ele não faz o mal, mas também não faz o bem. Então não ficou 0-0. Está com dívida ainda, porque a negligência ao agir, ela é complicadíssima. Eu não vou sair aqui na rua porque eu não quero cumprimentar aquela minha vizinha, que ela é muito aborrecida, eu não vou sair. Melhor se sair, se cumprimentar, se tentasse reatar as relações. Então, está muito em cima disso aí, são vícios morais, vícios que vão comprometendo, inclusive, o nosso desenvolvimento. Quando estiverem cansados de sofrer, gente, isso aqui foi muito legal, cansados de sofrer, não é o sofrimento que cansa a gente, é o cansaço de sofrer, eu sofro hoje, eu sofro amanhã, tá bom de mudar essa história de sempre sofrer, tem outras opções. Então, quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. São pessoas com muitos débitos na sociedade. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecessem, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados. Também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Olha que interessante, acho que Deus ia ficar assim, meu Deus, tá tudo certo, né? Não tem culpado, tá todo mundo fluindo direitinho, tá todo mundo entendendo o que é bom. Não, então não tem como corrigir os culpados, porque não vai haver culpados. Gente, que difícil que é entender isso, né? Como que isso vai acontecer? É um pouquinho por dia. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Então a gente vai supor essa condição de que a nossa sociedade vai ser constituída somente de homens, mulheres do bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. A gente está pensando muito alto, a gente está pensando num plano muito bacana. Bom,
Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido, tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Então existe essa expectativa, existe essa esperança, existe esse caminho. Esse caminho, qual que é esse caminho? Esse caminho de que a gente vai chegar nesse mundo ditoso. A gente tem um longo caminho. Quantos anos? Não sei. Talvez até o nosso tempo não seja o mesmo tempo, mas vai acontecer. E nós estamos, talvez a escada para cada um, né, para a ascensão seja um pouquinho diferente, mas vai acontecer. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter trabalho para fazer esse acontecer. Neste caso, então, sairemos do mundo de provas e expiações e passaremos a viver no mundo de regeneração ou no mundo ditosos ou dos celestiais. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornarão felizes. Muito interessante esses espíritos primitivos. Nem gosto de pensar em espíritos maus, espíritos que não evoluíram, que têm dificuldade de evoluir. E esses espíritos também vai ter lugar para eles. Tomara que não seja muito perto de mim, né? Tomara que eu esteja assim, né? Caminhando de outro jeito. E aí é interessante. Onde que eu estou me alinhando? Eu estou me alinhando a espíritos melhores ou a espíritos piores? Se os espíritos estão piores agora, é melhor que eu não acompanhe. Eu posso procurar uma outra companhia. Isso vale para nós no mundo encarnado aqui, no nosso plano da Terra. A gente tem como fazer isso. A gente pode triar as nossas amizades. Acho que eu sou uma das mais velhas também aqui. Então aqui, minha mãe falava uma frase que era assim: diga com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Ela adorava essa frase. E eu entendo perfeitamente isso. A gente busca com quem que a gente está caminhando. Quem que é que está no caminho com a gente? Não está muito bacana? Olha, tá super legal, mas aqui, eu vou ali. Vou ali tomar uma água. E, gente, fui. Isso vale para espíritos também. A gente pode fazer isso. Ter um espírito obsessor me incomodando, me perturbando. Darlene, é desaforo isso que está acontecendo com você. E para que eu estou dando atenção para esse espírito? Eu posso estar dando mais atenção para o meu anjo da guarda, me falando: olha, tranquilo, deita e dorme que amanhã vai ser um novo dia. Então isso aí a gente está aí aprendendo, às vezes, com uma carga no lombo, que foi o que nós passamos ontem. Às vezes a gente tem uma sacudida moral, uma sacudida emocional que deixa a gente apreensivo, que deixa a gente com muita tristeza, mas a gente vai vencer isso. A gente vai dar a volta por cima. Bom, mas ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam esses povoados, então, de mundos primitivos, espíritos mais rebeldes, que ainda trabalham muito essa questão de continuar naquela leva ainda de uma carga muito negativa. Mas ai daqueles porque vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que o seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Então, temos que lembrar, se fizermos o mal, tem conta para ele. Nós teremos de alguma forma um acerto, nós teremos de alguma forma que responder sobre aquilo. Nós temos aí a ideia de que vai ficar punido, vai ficar impune? Não, nós sabemos que vai ter e o mal vai ser sempre mal. Então, para a gente ficar atento, e mesmo que algo de ruim aconteça e Deus use isso para realizar um propósito maior, o ato em si não deixa de ser mal. Então, quando a gente quer abrandar, não, gente, você fez isso, mas porque tinha um outro motivo, esse ato não foi tão bom, mas tinha um motivo maior. Quem tem motivo maior é Deus. Nós temos um caminho reto, um caminho de retidão, um caminho que nós não somos inocentes, esse grupo que está aqui e os espíritos que estão desencarnados estão nos assistindo, nós não somos inocentes, nós sabemos exatamente o que a gente está fazendo e a gente tem que parar com isso. Se a gente estiver indo para o caminho errado, né? Um caminho mais tortuoso. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato
é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Então, aqui ele dá um exemplo quando um filho é ingrato. Seria para aquele pai uma punição ou seria uma prova? Primeiro que a gente não vai saber. Lá no plano espiritual é combinado as ações. Para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião. Essa talião, vocês estão lembrando aí, talião não foi uma pessoa. Talião era, em muitos mais antigos aí, era uma justiça que era feita, que tentava buscar aí evitar excesso. Então, a carga da sua pena vai ser proporcional à carga dos seus atos. Então, a lei de Talião era uma ideia de uma retaliação do mal, mas dentro de uma proporção real. Não foi isso que Jesus quis. A gente sabe muito bem que Jesus não tem esse trabalho de ficar punindo ninguém. E que bom que não tem, né, gente? Bom, Jesus trabalha na questão do perdão. Sempre é perdoar e não retalhar e não punir e não procurar justiça sobre aquilo que aconteceu, mas perdoar. Diferente de perdoar é diferente de esquecer. Nós não estamos propondo aqui que ninguém tenha mal de Alzheimer. Nós não vamos esquecer, mas nós vamos perdoar. Vamos dar uma carga menor para aquele sofrimento. Isso aqui é importante. Quando a gente para e pensa assim, não, nem foi tão grave assim nada, para que eu estou com tanto sofrimento? E é a hora que a gente vai mudando um pouquinho essa ordem. Mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado com seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então, aqui nesse texto ele usa a palavra castigado como se fosse uma pena de castigo, mas não no sentido de castigo, mas no sentido de consciência. Então, se aquele filho não foi um filho tão amoroso, primoroso, quando ele é pai, talvez ele tende a lembrar o que ele fez para os pais e ele talvez entenda como que é difícil, às vezes, censurar, principalmente censurar. Isso aí é o que a gente tem que aprender. Jesus não buscou julgar ninguém. E a gente também, é bom que a gente não faça isso também. Bom, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica. Jesus usou essa palavra em uma forma alegórica, uma forma de mostrando uma força nas palavras para que fôssemos acordados para o intuito da mensagem. Então, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isso é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceder maus pensamentos. Então a gente volta aqui na história da mão, que é o caminho, o pé, a mão, o pé e os olhos com relação a essas ações, nossos caminhos, nossos desejos. Jesus nada disso de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar é o Espiritismo faculta. Então nós tivemos a graça de ter a doutrina espírita codificada e ela nos ensina e nos mostra como que a gente ao longo do tempo vai tendo essas mensagens mais esclarecidas. A gente começa então a perceber que não tem nada tão difícil, tem um pouquinho de falta de boa vontade, mas na hora que a gente se empenha nessa vontade, a gente vai conseguir evitar esses escândalos morais, a gente vai conseguir ficar com as nossas mãos, nossos pés e nossos olhos. Então, a todos, muito obrigada mais uma vez. Eu desejo a todos uma boa noite.